Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus, ao falar com seus discípulos, no começo desse capítulo, em João capítulo 16, fala sobre a missão do Consolador. E essa missão do Consolador é dita aos discípulos com uma função de advertências de Cristo Jesus sobre o que aconteceria sobre a vida deles. Primeira coisa, Jesus diz que eles não teriam que se escandalizar. No verso 1 diz: tenho dito estas coisas para que vocês não se escandalizem. Ele fala mais, ao ponto de expulsar vocês das sinagogas. E a pior coisa ainda terá, que quando essas pessoas que estiverem perseguindo vocês, odiando vocês, vai chegar um momento em que essas pessoas, quando matarem vocês, elas vão estar julgando ser um culto a Deus. Isso é muito sério. Estamos praticamente vivendo momentos assim, onde discípulos de Cristo são martirizados. Não se tem notícias e não se fala em muitas mídias, mas em muitas nações onde o Evangelho é perseguido, muitos cristãos são mortos. Muitas religiões extremistas têm matado os cristãos. E fazendo isso, eles acreditam que sejam um culto a Deus. Acreditam que matar essas pessoas está fazendo algo de bem, algo de bom para a sociedade. E Jesus nos deu essa advertência. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Por que Jesus falou isso? Porque os discípulos não deveriam perder a coragem para enfrentar as dificuldades. Escandalizar é justamente quando o sofrimento vier, eles não perderem a coragem e não ficarem, de fato, sobressaltados pelas perseguições da época de Jesus, as perseguições judaicas, e que houve. E logo no verso 12, Jesus fala: eu tenho muito que vos dizer para vocês, mas o que eu tenho a dizer para vocês não podem suportar. É um conhecimento retido de Cristo Jesus, porque Jesus deixou essa missão para o Consolador. A missão de Cristo estava se cumprindo, e essa era a missão do Consolador. Primeiro, quando o Consolador convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, não me verei mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aí foi quando ele disse: eu tenho muito o que dizer, mas eu vou deixar esse papel para o Espírito Santo. Eu tenho muito que anunciar para vocês, mas o Espírito Santo, o Consolador, diz que vai consolar vocês nas horas mais difíceis, na hora em que o sofrimento, na hora em que um de vocês serão mortos, se possível, porque Jesus falou: muitos de vocês serão mortos, serão mártires. Então não se escandalizem, não enfraqueçam, não percam a fé. Eu tenho que dizer muita coisa para vocês, mas eu vou deixar que o Espírito Santo vai fazer essas coisas. Aí o verso 13 diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vai guiar a toda a verdade. Toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E diz mais no verso 14: ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lá de anunciar. Então, são três papéis importantíssimos que fala sobre a revelação do Espírito Santo, que será suprido pelo Espírito aos crentes. Primeiro é o papel da história, porque o Espírito Santo guiou esses discípulos a relatar todas essas histórias
através da verdade. Ele diz, ele vos guiará a toda a verdade. Então o Espírito Santo mostrou, usou as ferramentas das memórias dos discípulos para registrar todos os passos da caminhada deles com Cristo e de sua jornada, guiando a eles a toda a verdade. Então o Espírito Santo estava revelando a ele a toda a verdade. Muitas verdades que Jesus não daria tempo de falar para os discípulos. O Espírito, o Consolador, o Paracletos, que é uma expressão do grego, significa chamado ao lado, alguém que está para ajudar, que está do lado para ajudar, uma espécie de advogado, uma espécie de confortador, de consolador, tem tudo o mesmo sentido. Então, os elementos básicos do Novo Testamento é a história, ele vos fará lembrar de tudo, tá? Ele vos fará lembrar de tudo, e a doutrina, e ele vos ensinará todas as coisas. Então, os discípulos não tinham uma memória, vamos dizer assim, estratosférica, além dos padrões normais. Era o Espírito Santo que fazia com que eles lembrassem de tudo o que o Cristo Jesus fez. O Espírito Santo anunciando essas coisas, guiando ele em toda a verdade, é que fez com que os evangelistas como Mateus, Marcos, Lucas e João escrevessem esses evangelhos maravilhosos a respeito da vida de Jesus, da sua morte e ressurreição. E o ponto também é a parte da doutrina, do ensino, e ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo vai ensinar, além de guiar em toda a verdade, vai fazer com que vocês se lembrem de todas essas coisas e vai lembrar, vai ensinar todas as coisas que eu vos tenho dito. E ainda tem a parte da profecia. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo tem um papel profético, escatológico, de anunciar aos discípulos as coisas que ainda haveriam de vir. Veja, o ponto fundamental que eu quero chegar é que o Consolador tem a missão de confortar os discípulos em meio aos escândalos, em meio às perseguições, em meio de que muitos deles serão expulsos da companhia dos homens, como Jesus falou, seriam mortos, porque aos que matarem estariam fazendo com que isso seja de fato um culto a Deus, né? Mas o Espírito Santo vai estar ali do lado dos discípulos. Ele vai estar convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e também vai ter um papel fundamental na vida dos discípulos, para que eles guiem os discípulos em toda a verdade. Não falará de si mesmo, vai falar de Cristo Jesus. Esse Espírito vai anunciar, vai guiar eles em toda a verdade, vai anunciar as coisas que hão de vir e vai fazer lembrar ele todas as coisas. Esse é o papel do Espírito Santo na igreja hoje. O mundo está em trevas, o mundo está em caos. Mas lembre-se, nós temos o Espírito Santo como o Consolador, como o Paracleto. E ele está presente com a igreja, com o povo de Deus em toda a face da terra, em lugares mais sombrios, em lugares mais tenebrosos, em lugares onde as perseguições são mais ferrenhas. O Espírito Santo, o Consolador, o Confortador, está guiando esses crentes em toda a verdade. Está falando de Cristo Jesus aos corações dele. Vai anunciar as coisas que hão de vir. E por fim, vai glorificar a Cristo Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus seja louvado na vida do seu povo, na vida da sua igreja.